Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nossa última aula juntos, capítulo 11, mini conto 3. Hoje eu encerro minha participação aqui nas videoaulas gravadas. É a nossa última aula juntos e a gente fecha também a questão da discussão sobre mini conto, com o mini conto 3 no capítulo 11, tá? Antes de começar com o texto, a gente precisa relembrar e reconhecer alguns elementos do conto fantástico. Eu separei o conto fantástico aqui, que todo mundo conhece, A Branca de Neve e os Sete Anões, mas antes a gente precisa relembrar alguns pontos que são pertinentes para esse conto fantástico. O primeiro, o conto fantástico ele ocorre geralmente na Europa medieval, com castelos, príncipes, princesas, cavaleiros, alguns elementos dessa cultura, como fadas, bruxas, dragões, anões, que vão muito da mitologia nórdica. Se vocês não sabem, anão, elfo, eles são da mitologia nórdica, eles fazem parte da mitologia ali dos vikings, alguns, assim como gigantes. Alguns momentos podem aparecer da mitologia céltica, como da mitologia grega, ou seja, é uma grande mistura ali. Então, vamos reconhecer primeiro. Outra coisa muito importante, como era um texto passado de geração para geração, era um conto que encaixava também no gênero conto popular, tempo e espaço não são muito bem definidos. A gente não consegue saber quando aconteceu, onde aconteceu. A gente tem um lugar bem genérico, sempre um lugar genérico, um castelo, um bosque, alguma coisa assim, e com personagens não tão genéricos, mas um tempo indefinido, eu não consigo saber quem é. Então vamos lá. Já um texto bem conhecido, vamos lá. Branca de Neve. Há muito tempo no reino distante, não sei quando, não sei aonde, eu sei que foi muito tempo no reino distante. Vivia um rei e uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve, um rei genérico e uma rainha genérica. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue, os cabelos pretos como ébano. Um dia a rainha ficou doente e morreu. Pronto, acabou ela. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel. Viu o elemento mágico? Feiticeira. Invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, outro elemento mágico, para o qual perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha, respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava, era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou para o espelho: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, Branca de Neve é agora a mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que o a mate, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal a seu pai. A rainha? Mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei, mas não vou obedecer à rainha dessa vez. Fuja, princesa, e por favor não volte ao castelo, porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou o coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Anoiteceu, Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. Lá de cima da casinha encontrou 7 caminhas, uma do lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu.
Os donos da cabana eram sete anões, que, ao voltarem para casa, se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Os 7 homenzinhos subiram a escada e ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia, a rainha resolveu consultar novamente o espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa, fez uma poção venenosa e colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida nesta maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu um copo d'água e conversou. Muito obrigado, falou a velhinha. Como uma maçã, eu faço questão. No mesmo instante que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana, enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Nossa! Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo. Então colocaram um lindo caixão de cristal em uma clareira e ficaram vigiando noite e dia, esperando que ela acordasse. Um certo dia, chegou até a clareira um príncipe do reino vizinho, que logo que viu Branca de Neve, se apaixonou por ela e pediu aos anões que a deixassem levar o corpo da princesa para seu castelo. Prometeu que velaria por ela. Os anões concordaram e, quando foram erguer o caixão, este caiu, fazendo com que o pedaço da maçã que estava alojado na garganta de Branca de Neve saísse da sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. Bom, por que esse texto ele se encaixa no tipo narrativo e no gênero conto maravilhoso? O tipo narrativo fica fácil, ele responde ao penta, personagem, espaço, tempo. Personagem, espaço, narrador, tempo e ação, tá? Eu tenho os personagens, Branca de Neve, Sete Anões, a Rainha Má. Repara que a Rainha Má, ela é sempre posta como um elemento mágico nesse texto. Ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa, ela tem poder de se transformar, ela sabe fazer poções para envenenar. Eu tenho os 7 anões que fazem parte do folclore também mitológico nórdico, e eu tenho essa questão da magia. O espaço é a Europa medieval, o tempo eu não consigo falar, eu sei que é bastante tempo atrás. Eu não tenho todas as características que encaixam esse texto no gênero conto fantástico, ou contos maravilhosos, ou contos de fada. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? A gente está falando de mini conto, é por causa do texto Conto às Avessas. Por favor, abra a apostila na página 344 para nós lermos Conto de Fadas Avessas. Vamos lá. Com o beijo do príncipe, ela apenas dormiu. Sonhou que vivia num castelo de gelo e tinha 7 amiguinhos e uma galinha que botava ovos de ouro. Pegou a capa vermelha, mirou-se uma última vez no espelho. Ainda era uma princesa, ainda era a mais bela. Sabia que tinha um baile importante para ir. Desceu pelo pé de feijão e foi pelo caminho do rio, mais longo. Parou apenas para apreciar uma rosa vermelha. Pensou em apanhá-la, como lembrança do seu descobrir, mas se foi. Seguiu pela estrada amarela e lá chegou. Eram 3 casas, uma de palha, uma de madeira, outra de tijolos. Qual seria? Acabou na casa de doces. Bateu. A chave está embaixo do tapete, foi a resposta. Uma xícara veio recebê-la e também um relógio e um castiçal. Tomou a sopa do primeiro prato, muito fria, do segundo, muito quente. Por fim, encarou a sopa de ervilhas, mas o caroço a incomodava. Foi explorar a ala oeste e chegou a uma torre, tão alta, tão fria, clara como a neve, vigiada por um dragão. Olhou para um lado, o sapo brincava com uma bola. Olhou para o outro lado, o coelho branco corria em volta do relógio. Como ela podia ficar ali? Lançou seus cabelos pela janela e fugiu para sempre. Por sorte, encontrou-se com a fada azul, que lhe concedeu 3 desejos, mas ela só queria uma maçã.
mordeu, engasgou e acabou acordando de vez. Ufa! Bom, agora faz sentido eu ter lido o texto Conto Maravilhoso. Por quê? Vamos falar um pouco de intertextualidade. A intertextualidade é quando eu pego um texto e faço referência a um monte de texto. Existe uma frase de uma estudiosa que fala que nenhum texto pode existir a partir do nada. Isso nos leva à intertextualidade. Esse texto que nós acabamos de ler, ele pega inúmeros outros textos do gênero conto fantástico, conto maravilhoso, conto de fadas e mistura num só. A gente tem Bela e a Fera, Os Três Porquinhos, a Menina e os Ursos, eu tenho Branca de Neve, Rapunzel, muitos de referências ali. Engraçado é que o texto começa ao contrário, que é a primeira coisa que tem que a gente pensar. Ele começa ao contrário e termina ao contrário. O beijo faz dormir e a maçã faz acordar, quando a gente está acostumado ao contrário. Perceberam isso? Aí isso me separa esse texto do conto maravilhoso para o mini conto. Ele faz a gente pensar, como assim? Fez dormir, a maçã fez acordar e o texto fez dormir, e fugir disso tudo é ufa, é uma aventura. Então, a primeira coisa que entender é um texto intertextual. Ele pega inúmeros elementos de outros textos e mistura nele mesmo. Então, para a gente entender esse texto, a gente tem que ter um conhecimento muito vasto, acho que todo mundo aqui tem, de conto maravilhoso, de vários contos populares maravilhosos, tá? Entendido isso, lido o texto Contos Avessas, a gente pode encaixar ele no tipo narrativo e no gênero mini conto. Por que no tipo narrativo? Porque ele conta uma história, beleza? E mesmo que ele conta uma história, ele passa uma informação, uma sequência de uma coisa acontece hoje, ela faz isso. Por mais que pareça sem coerência, ela faz uma ação, foge, vai para outra, foge, faz outra. E além disso, eu tenho o penta, ou seja, o personagem, quem participa da história, aonde essa história se passa, quem conta essa história, quando se passou essa história e como se passou essa história. Tá, quem é o personagem? É a princesa que foge. Onde? Eu posso falar que ela passa em vários contos maravilhosos, ou seja, ela passa numa época medieval. Quem conta? O narrador não é a princesa que está fugindo, mas alguém que vê ela fugindo disso tudo. Eu chamo de narrador de terceira pessoa ou narrador observador. Quando? Como sempre, é um tempo determinado. Lembra que eu falei que no gênero textual, conto narrativo, o quando ele fica indefinido. Eu não sei quando aconteceu, era uma vez. Isso acontece. Eu só tenho o início e o fim da história nesse corte ali. Por fim, eu tenho como isso aconteceu. E aí que vai entrar a intertextualidade. Ele acontece, ela passando por vários contos de fadas. A gente tem que conhecer cada um deles, para entender essa história total. Assim, vamos lá, se eu pego aqui, ela começa em Frozen, com a rainha gelada, ela vai para João e o Pé de Feijão com a galinha de ovos de ouro, Branca de Neve, João e o Pé de Feijão com a galinha de ovos de ouro. Eu tenho logo depois Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve com espelho, ainda era a princesa mais bela, viu? Ainda era a princesa mais bela, o baile da Cinderela, o João e o Pé de Feijão de novo descendo, o caminho do rio, eu não consigo lembrar, mais longo. Parou para pensar, a Rosa Vermelha, pensou em apanhá-la como lembrança do seu descobrir. Branca de Neve não, a Bela é a fera que se descobre, uma pessoa boa. Mas se foi Caminho de Neve Amarela, isso daí, cara, me lembra disso daí, é conhecedor mesmo, que é o Mágico de Oz. Continuando, aí vem as três casinhas dos três porquinhos, a Casa de Doce de novo, da Branca, do João e Maria. Voltem a Bela e a Fera com os objetos da Casa Vivo, a sopa dos três ursos, a menina dos cachos dourados, ervilha, caroço, foi explorar a Aloeste. Aí vai uma coisa bem genérica, a Aloeste, eles sempre vão para a Aloeste, tem um dragão numa torre, o sapo brincava com uma bola, o príncipe que vira sapo, também bem genérico, o coelho corria com o relógio, Alice no País das Maravilhas. Como ela podia ficar ali? Lançou seus cabelos pela janela, Rapunzel.
Por sorte encontrou-se a fada azul, Pinóquio, que lhe concedeu 3 desejos. Aí eu posso botar um pouco como Aladim também, mas ela queria uma maçã. Mordeu, engasgou Branca de Neve e acabou cortando de uma vez. Você percebeu a quantidade de texto para criar esse como? E pior que você conhece a maioria deles, tá? Porque você já foi apresentado a eles. Intertextualidade pede isso, que você conheça, que o leitor conheça a maioria dos textos que foi apresentado, porque senão o texto não vai fazer sentido. Beleza? Passado isso, a gente vai pro gênero. Tá. Aqui também tem predominância nesse tipo. Qual é o tipo gênero? Qual é o gênero que vai predominar aqui? Por incrível que pareça, é o que aparece menos. É um mini conto. Por quê? É um texto breve, que a coisa acontece muito rápido. É um texto conciso, que não tem muita explicação das coisas que estão acontecendo. É um texto que eu preciso do contexto para entender, e é um texto que me deixa refletindo sobre como assim ela dormiu com beijo e acordou engasgada com a maçã. Isso está ao contrário. Mas será que é isso mesmo? Então, essa subjetividade, essa interpretação que fica por essa interpretação que fica por nossa conta é o que transforma esse texto em mini conto e não em conto de fantasia, apesar de ter muita coisa do conto de fantasia, tá? Então lembra, mini conto, breve, conciso, dependente do contexto e sempre com várias interpretações e uso largo do sentido figurado. Aí tá um pouquinho para vocês entenderem, ó. Mini contos são contos muito curtos e rápidos, sempre deixam muitas interpretações abertas. Como assim? Dormir com um beijo e acordar engasgado com a maçã? É o contrário. Tá? E a gente já vai se encaminhando aí para os recursos da língua. Hoje tem 2, tá? A língua possui muitos recursos. A gente aprendeu conotação, ambiguidade, denotação, metáfora, uso do diminutivo e a onomatopeia. Hoje eu trago cacofonia e gradação. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui antes de mergulhar aqui. Muitos desses recursos que a gente está vendo, eles entram como vício de linguagem. Eu já expliquei brevemente, mas eu preciso repetir. O que é um vício de linguagem? A gente aprende hoje, nas aulas de língua portuguesa, o que a gente chama de variação padrão do português, ou seja, o português como ele é usado para que todos nós, falantes do português, entendamos aquilo. Ou seja, se a pessoa aprendeu português, mas ela mora na Nicarágua, ela aprendeu português, eu tenho que escrever um texto para que todas as pessoas que ela entenda. É claro que vai ter variações ali, só que a gramática apresenta algumas coisas que nós devemos, como eu posso falar, evitar no uso para que não crie um mal entendido, um problema ali. O contudo é que isso às vezes cria um recurso da língua maravilhoso para a gente entender melhor a palavra, entender melhor aquilo que está sendo explicado. E assim, um deles é a cacofonia. Cacofonia é quando 2 sons se juntam e criam uma coisa totalmente diferente. Que, olha só, vamos lá, vício de linguagem, aí eu te explico o que é vício de linguagem e eu te apresento cacofonia. Qual é a cacofonia aqui? Ela tinha um caderno lindo. De novo, ela tinha um caderno lindo. Ela tinha um caderno lindo. A cacofonia tá bem aqui, ó. Vocês ouviram falando ela tinha? Ela tinha? Então, não entendeu ainda? É como se eu falasse latinha. Latinha. Ou seja, lata no diminutivo. Desculpa. Isso é cacofonia. É quando eu falo 2 palavras e elas mudam um pouco o sentido. Outro exemplo de cacofonia muito bom é o... eu esqueci agora. Viela. Além de ser um desvio da norma, porque o ela não pode funcionar como objeto, tem que ser eu a vi, eu vi ela, que é usado muito amplamente no nosso discurso, nosso dialeto aí, de registro informal, ou seja, no português coloquial, para o dia a dia, parece que é uma rua pequena, porque viela é uma rua pequena, é uma passagem pequena. Pois bem,
Moça nunca gasta todo o salário. Moça nunca gasta todo o salário. Moça nunca gasta todo o salário. Ou seja, eu falo que a moça não gasta, nunca casta, como se ela fosse não casta, entendeu? Eu suprimo o som do G. É um pouco mais difícil de dizer porque a gente não usa muito a palavra casta, como se fosse casta, é como se ela tivesse uma pessoa que se mantém. É bem difícil explicar a palavra casta sem falar o que eu tenho que falar, mas é a pessoa que se preserva até o casamento, botando assim de forma. Então é essa um cacófono que acontece, essa repetição, esse barulho cacasta. Beleza? Isso é cacofonia, é esse encontro de duas sílabas, criando uma palavra nova e um problema na língua. O próximo é gradação. Isso aqui não é um desvio de linguagem, não, nem pouco. A gradação é uma ordem crescente ou decrescente de elementos numa frase. Isso aqui é um recurso linguístico, não é colocar de qualquer jeito e você pode criar a gradação. Olha só, o primeiro exemplo. Ela foi estagiária, funcionária e líder. Percebeu que ela vai crescendo na empresa? Isso é uma gradação. Eu poderia falar que ela foi líder, estagiária e funcionária. Aí eu não tenho a gradação, eu tenho a estrutura da frase colocada de uma forma bem caótica, bem nada a ver. Então, se eu quiser criar um recurso, uma entonação, algo para fazer sentido, ela foi estagiária, funcionária e líder. Eu estou cada vez mais elevando essa pessoa, essa mulher. Agora, furacão, tempestade, relâmpagos e a chuva passaram e não destruíram tudo. A ideia dessa frase é mostrar como as coisas foram, como começou muito grande, foi diminuindo e diminuiu tanto que não causou quase estrago nenhum. Reparou que só de estruturar a frase desse jeito, eu mostro para você como aqui na primeira, eu mostro o poder da mulher crescendo cada vez mais e o poder da tempestade diminuindo cada vez mais. É quando você lê e escreve, toma cuidado com isso também, para passar para o teu leitor a informação que você quer. Às vezes isso está ali nos mínimos detalhes, pequenininho, e ninguém viu, mas você colocou dessa forma e alguém vai perceber, tá? Bom, isso aqui é a gradação, esses foram os recursos da língua. Retomando para a gente finalizar o mini-conto. O mini-conto, ele precisa do contexto para existir. O contexto vai ser criado por nós ao lermos, ao interpretarmos o texto, tá? É um texto breve, bem curto, e é isso que facilita a nossa múltipla interpretação. É um texto que vai lançar mão muito forte de denotação e conotação. A gente vai ficar sempre pensando, será que o autor quis falar isso no sentido literal ou quis falar no sentido figurado? Mas a gente vai ficar muito nesse jogo de literal e figurado o tempo todo, não sabendo o que vai falar. E uma última coisa que apareceu aqui, eu acho que eu falei muito pouco, é a questão da intertextualidade. Tá, vou voltar um pouco aqui nela. Intertextualidade é algo muito comum em muito texto que você fala. O texto pode aparecer muito rápido, você pode fazer uma citação muito forte ao texto, o texto vai aparecer de outras formas, tá? Intertextualidade, como a gente viu no texto, apareceu muito forte no texto do Conto de Fadas Avessas. E toma cuidado, você precisa. O que textualidade precisa? Conhecimento. Quanto mais conhecimento de mais textos possíveis vocês tiverem, muito mais, a textualidade vai fazer mais efeito. Então, a textualidade, ela lança a mão, ela pede que vocês tenham um conhecimento vasto de um número muito grande de textos, de leituras ou de filmes vistos. É um conhecimento maior que vocês precisam ter. Bom, 7º ano, minha aula termina aqui. Não só minha aula, mas o meu encontro com vocês finaliza aqui. Desejo a todos tudo de bom sempre, que vocês fiquem bem e tchau!